Meus irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos mostra a vocação de São Mateus, ou seja, o momento em que Jesus o chama para ser seu discípulo. Esse Evangelho, ele precisa ser contextualizado, porque é muito diferente um cobrador de impostos na época de Jesus e um cobrador de impostos hoje. Se seu filho ou a sua filha chegasse para você e dissesse assim: mãe, pai, passei no concurso da Receita Federal, seria uma boa notícia. Ia fazer um churrasco, nossa, que beleza, um emprego bom, estabilidade, né? Cascalho também não é fraco, só alegria. Ser cobrador de impostos hoje é uma coisa muito boa. Lá no tempo de Jesus, não era bem assim. Isso pela maneira com que os impostos eram cobrados em Roma, no Império Romano. A coisa acontecia assim. Vamos supor que o imperador nessa época que era Tibério, queria 1 milhão de moedas lá da província da Síria, que é onde ficava Israel. Era Israel e alguns países vizinhos. Aí ele reunia as famílias mais ricas de Roma, os senadores, e dizia assim: eu quero 1 milhão nessa província. Aí um dos senadores lá, milionário: eu pago. Então esse senador ia pegar 1 milhão do bolso dele, ia pagar ao Império Romano um imposto adiantado, e aí o imperador ia dar a licença para aquele senador cobrar impostos lá na província. Então esse senador sabia, tudo que eu tirar a mais de 1 milhão é meu, porque 1 milhão eu tenho que já paguei lá para o Império Romano. Então esse grande senador, esse homem milionário, ele não ia lá bater de porta em porta na casa das pessoas. Ele reunia um grande número de, a gente poderia dizer, gerentes regionais, né? De cobradores de impostos de uma região, e dizia para eles: olha, vocês vão lá, cada um vai receber uma região, e vocês todos juntos, vocês têm que tirar 2 milhões. Um, porque eu paguei o imperador, o outro é meu. E aí esses colaboradores regionais iam chegar lá na sua região e arrumar uma outra turma de cobradores de impostos para ficar em cada cidade, em cada posto comercial, em cada estrada. Ia dizer para esses outros: olha, vocês têm que cobrar 3, 2 para a gente passar para o homem lá, e 1 é nosso. E além disso, cada cobrador de imposto individual sabia: o que eu cobrar mais é meu. Então aquilo que para o Império Romano era 1 milhão de moedas de prata, quando chegava no povo era 3, 4. E mais, imaginem uma pessoa, um judeu comum, de uma família simples, às vezes até passando necessidade para cuidar dos filhos, passando na frente da casa do cobrador de impostos do lugar, e escuta lá dentro música, farra, festa, sente o cheiro lá do churrasco. O que esse sujeito ia pensar, hein? Esse vagabundo desse filho de uma égua aí cobra a gente, aí extorque a gente para fazer festa. O dinheiro que comprou essa carne aí, é o que está fazendo falta lá em casa. Então o povo de Israel odiava profundamente os cobradores de impostos. Além do mais, eles estavam colaborando com uma potência estrangeira. Roma, os impostos eram para Roma. Então, além de serem considerados uns ladrões, uns corruptos, eles ainda eram considerados traidores da nação. Algumas coisas que eram feitas aos cobradores de impostos, como que eles eram tratados pelo povo. Se um judeu piedoso estava indo na rua e do outro lado tivesse um cobrador de impostos, ele olhava para o cobrador de impostos e cuspia no chão, uma maneira de demonstrar desprezo. Se tinha um grupo de pessoas num comércio, chegava um cobrador de impostos, todo mundo saía, porque se tornava impuro quem estivesse embaixo do mesmo teto de um cobrador de impostos. Ninguém lhes dirigia a palavra. Eles eram proibidos
de frequentar a sinagoga. Se um cobrador de impostos fosse para a sinagoga, ele era expulso. Então, por mais que os cobradores de impostos fossem ricos, na base da extorsão, de cobrar mais do que devia, eles também eram profundamente odiados e excluídos. Então foi um camarada assim que Jesus chamou para ser apóstolo. Mateus estava lá na banca, mexendo com o dinheiro, mexendo com os impostos, e Jesus disse para ele uma única frase: segue-me. Mateus largou tudo, abandonou a mesa, abandonou tudo que ele estava fazendo, abandonou a sua vida anterior e seguiu Jesus. É aquilo que diz a primeira leitura. É preciso saber segui-lo para reconhecer o Senhor. Uma única expressão de Jesus converteu São Mateus. Eu pergunto a vocês, quantas vezes a gente já ouviu a palavra de Deus? Eu fiz a conta ontem, só de missas que eu celebrei aqui em Bonfim, foram mais de 850. E eu digo para vocês, eu não tive uma conversão igual a de São Mateus, e não foi uma frase de Jesus, foi um monte. Quantas missas vocês já participaram? E às vezes a gente ainda tema, de ao invés de seguir Jesus, ficar lá, preso à banca dos nossos pecados. Talvez o nosso pecado não seja igual ao de Mateus, de corrupção, de avareza, de apego ao dinheiro, mas seja alguma outra coisa. Mas a gente não dá esse passo de coragem, de abandonar tudo e seguir Jesus. Uma outra coisa curiosa aparece no grupo dos apóstolos. Quando Jesus era adolescente, a 5 quilômetros de Nazaré, então uma cidade pertinha, um grupo começou a propagar a ideia de que quem pagasse imposto a Roma era idólatra, ou seja, estava traindo a Deus, estava pecando. E aí esse grupo começou a crescer, esse grupo ficou muito popular, e eles pegaram em armas para expulsar os romanos. O nome desse grupo era Zelotas. E aí esse grupo fez aquela rebelião, expulsou os romanos da cidade. Roma voltou com um baita de um exército grande e matou muita gente. Para vocês terem uma ideia, só de crucificados foram 6.000. Então imagina Jesus ali com seus 12, 13 anos, passando assim na estrada, olhando lá no alto do morro, aquele monte de cruz, assim, uma do lado da outra, que os romanos mandaram crucificar, de zelotas. Zelotas defendiam até o uso da violência contra o imposto de Roma. E eis que Jesus também chamou um zelota para o grupo de apóstolos. Pode olhar nas listas de apóstolos de todos os evangelhos, está lá um tal Simão chamado zelota. Olha o que Jesus fez. Ele pegou um cara que defendia até a violência contra os impostos e um cobrador de impostos e colocou na mesma mesa para um chamar o outro de irmão. Ele pegou um nacionalista extremado e um colaborador do invasor estrangeiro e colocou na mesma mesa. E sabe o que é o mais incrível? Pode procurar nos 4 evangelhos, você não acha uma briga. Porque tanto Mateus, cobrador de impostos, quanto Simão, que era zelota, uma vez que encontraram Jesus, eles descobriram que tem uma coisa mais importante, que tem alguém mais importante. Aconteceu e ainda acontece, eu digo que aconteceu porque ano passado foi pior, ano de eleição é um inferno, uma grande divisão no nosso país, uma grande divisão. Muitas pessoas colocaram a política acima das amizades. Não conversa com fulano não, que ele vota no outro candidato. Muitas pessoas colocaram a política acima da família. Deixou de conversar com o irmão, deixou de conversar com o tio, com o primo, por causa de política. Muitas pessoas colocaram a ideologia política até acima de Deus. Olha que diferença da atitude de Jesus e dos seus apóstolos em relação a essas coisas.
Mesmo que um ali fosse pró-romano e o outro fosse ardentemente contra, eles sabiam que Jesus estava acima, era mais importante. Porque, como diz São Paulo, em uma das suas cartas, a partir de Jesus, no reino de Deus, não há nem judeu, nem grego, não há escravo, nem livre, não há homem, nem mulher, e a gente poderia acrescentar, não há nem zelota, nem publicano. Porque se tudo é de Cristo, e se Jesus é mais importante, então todas as outras coisas ficam relativizadas. Quanto essa sabedoria de Jesus em relação aos seus apóstolos faz falta no Brasil, na nossa sociedade, e principalmente dentro da igreja, que é um lugar onde Deus deveria reinar muito mais do que na sociedade em geral. Depois que São Mateus foi chamado, ele então faz uma festa. E quem que vai em festa de publicano? Outros publicanos. Os judeus piedosos da cidade odiavam Mateus, ninguém ia lá na casa dele. Então Mateus começou a festa, começou a chegar os cobradores de impostos, as prostitutas, o pessoal barra pesada ali da região. Não foi ninguém especialmente honesto naquela festa. E isso escandalizou as pessoas mais piedosas do lugar, os fariseus, que ficaram com medo de perguntar direto a Jesus, né? Porque Jesus tinha pergunta idiota, tolerância zero. Então eles foram cutucar nos discípulos: escuta, mas que negócio é esse aí? O mestre de vocês come com cobradores de impostos e pecadores? Só que Jesus ouviu e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. E aqui, meus irmãos, diante dessa cena, a gente pode se colocar em dois lugares diferentes. Primeiro, naqueles que estavam fora da casa. Então imagina que você está lá na igreja, e aí vem entrando dentro da igreja alguém que você sabe que vocês consideram um pecador, a pessoa. Aí você tem duas maneiras de olhar aquela pessoa que está entrando. Você pode olhar e pensar assim: ih, fulano não paga ninguém, está vindo na igreja agora. E olha lá, ó, passa a perna nos outros, mas vem na igreja. Olha lá Beltrano, não vale nada, não presta, agora está vindo na igreja. Esse é o olhar dos fariseus. Como é que pode? Jesus está lá no meio, comendo com cobradores de impostos e pecadores. Mas tem uma outra maneira de olhar, é o olhar de Jesus. Quando a gente vê alguém que a gente considera um pecador entrando na igreja, buscando a Deus, a gente pode vê-lo como uma pessoa que está doente em busca do médico, alguém que necessita de conversão, procurando aquele único que pode convertê-lo, aquele que necessita de salvação em busca do Salvador. Essa é a maneira que Jesus quer que a gente veja. Mas pode ser que a gente não seja o, entre aspas, justo que está lá dentro da igreja, vendo entrar o pecador. Pode ser o contrário. Pode ser que a gente seja o pecador que está indo para a igreja. Pode acontecer de alguém, depois de ter cometido alguma coisa que a pessoa se envergonha, de ter vergonha de Deus, de ter vergonha de ir na igreja, e até de ter vergonha dos outros. O que vão falar de mim? Vão olhar para mim, vão rir, vão falar, e aí a pessoa não se aproxima. Mas se alguém toma coragem de buscar a Deus, de ir à igreja, de ir em busca do Salvador, do médico, então, meus irmãos, lembre-se daquela frase de Jesus na parábola da ovelha perdida. Jesus disse lá: há mais alegria no céu por um pecador que se converte do que por 99 justos. Então, se algum dia você for o pecador que está entrando na igreja, saiba que você está gerando mais alegria ao coração de Deus do que 99 justos que tiverem ali na igreja. Então, meus irmãos e irmãs, adorando esse abismo de misericórdia que tem no coração de Jesus,
professemos a nossa fé.